Sucesso para você que passa a me acompanhar. Aqui é David Davidson, advogado, diretamente dos estúdios do Legale, para trazer para você uma dica rápida sobre processo civil, especificamente sobre o artigo 334 do novo Código, que diz basicamente que o juiz deve analisar o processo e, se ele identificar que todos os requisitos da petição inicial foram cumpridos e que não é caso de improcedência liminar do pedido, ele deve designar a audiência de conciliação e de mediação. Qual é o espírito da incorporação desse dispositivo ao Código de Processo Civil? Muito simples. Como eu espero que você saiba, o novo Código está permeado por esse princípio de busca da autocomposição, de busca da resolução do problema sem que seja necessária a instalação de uma lide perante o Poder Judiciário. Ou seja, o próprio Código de Processo Civil traz um dispositivo que tem o propósito principal de tentar fazer com que as partes não tenham que prosseguir com o processo e congestionar ainda mais o judiciário. Até porque, como nós bem sabemos, muitas vezes um acordo ruim é melhor do que uma vitória na justiça que demora 10, 12, 15 anos. E aí vem o Código de Processo Civil e estabelece essa regra, a regra da designação, da conciliação e da mediação enquanto momento preparatório no processo, antes mesmo da realização da contestação, tá ok? E aí talvez você esteja se perguntando quais são as regras que se aplicam a esse momento processual. Muito simples. As duas primeiras regras dizem respeito aos prazos que o magistrado deve seguir para estabelecer essa audiência. O primeiro prazo importante é o relativo à distância entre a data da designação e a audiência em si, que deve ser de pelo menos 30 dias. O segundo prazo importante é em relação ao réu, que diz o seguinte: pelo menos 20 dias entre a citação do réu e a realização da audiência. Uma outra regra importante dentro desse contexto é a que se aplica quando as partes não querem fazer acordo, porque isso pode acontecer. E se nem o autor quer realizar a audiência e nem o réu também quer realizar? Bom, o próprio Código de Processo Civil responde essa pergunta lá no parágrafo 5º do artigo 334, que diz que o autor, se não quiser participar da audiência de conciliação e mediação, deve fazer constar isso expressamente já na petição inicial. E aí uma dica para você que é advogado e que está representando o autor da ação: sempre que você for protocolar uma petição inicial, abra um tópico da sua petição inicial e coloque lá: da audiência de conciliação e mediação. Ou então, da opção pela audiência de conciliação e mediação. Ou então, se você não quer realizar a audiência de conciliação e mediação, você coloca: da opção pela não realização da audiência de conciliação e mediação. E aí, na fundamentação, você explica que está aplicando o parágrafo 5º do artigo 334 do CPC ao seu processo para que não seja realizada a audiência. Agora, é importante que você se lembre que o fato de você, como autor, dizer que não quer realizar a audiência e o fato de você registrar isso no processo de forma expressa apenas é o primeiro passo, o primeiro requisito, o primeiro elemento para que realmente não aconteça a realização da audiência. Para que o segundo requisito apareça, é necessário também que o réu não queira realizar a audiência. Sempre que o autor quiser realizar e o réu não quiser, não haverá como evitar a audiência. Do mesmo modo, sempre que o autor não quiser realizar e o réu quiser, também haverá audiência. A única hipótese em que não ocorrerá a audiência de conciliação e de mediação prevista pelo artigo 334 do CPC é se as duas partes manifestarem o interesse pela não realização da audiência. O autor, como eu já falei, manifesta essa opção na petição inicial. O réu manifesta através de uma petição própria no prazo máximo de 10 dias antes da audiência ser realizada. Tá ok? E aqui um pequeno asterisco, uma observação nesse assunto de manifestação pela realização ou pela não realização.
Se você ficar calado e não disser nada na sua petição inicial, duas coisas podem acontecer. O magistrado pode entender que você não atendeu a um requisito e aí ele manda você emendar a inicial. Ou pode acontecer também, e é o que mais vai acontecer, segundo o que a gente observa na praxe forense, de o magistrado simplesmente considerar que o seu silêncio é equivalente à opção pela realização da audiência. Então, se você prefere não ouvir a nossa dica inicial de manifestar de forma expressa na petição a sua vontade pela não realização da audiência, se você não quer seguir essa dica, se você quer simplesmente se omitir em relação a isso, vai correr o risco de o magistrado entender a sua omissão como uma opção pela escolha da audiência de conciliação e de mediação. Tá bom? Pois muito bem, lembre-se apenas que dentro desse assunto que nós estamos comentando aqui, tudo que foi falado acontece antes do oferecimento da contestação pelo réu. De modo que quando o réu for ser citado e intimado, ele vai ser citado para tomar conhecimento de que existe uma ação correndo na justiça contra ele e também será intimado para comparecer à audiência de conciliação e de mediação prevista no artigo 334. Ele não vai ser intimado para o oferecimento da contestação. A contestação, a abertura do prazo para a contestação é no momento posterior. Depois de realizada a audiência de conciliação e mediação, se não foi possível chegar a um acordo, aí o juiz abre o prazo para que o réu ofereça a sua contestação. E uma coisa que eu não poderia deixar de comentar é a dificuldade que esse dispositivo tem causado no nosso dia a dia na profissão, seja como advogado, seja como promotor, juiz, servidor, enfim. E é a seguinte: muitas vezes nós nos deparamos com causas, com ações na justiça que corriqueiramente não trabalham com possibilidade de acordo. Por exemplo, nas ações previdenciárias, é muito comum que o réu seja o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. E o INSS tem como praxe, como rotina, não oferecer acordos, salvo hipóteses muito específicas. E aí me diga, para que serve a audiência de conciliação e mediação se o procurador do INSS, ao ser intimado para apresentar um acordo, não apresentará o acordo porque a rotina da autarquia é a de não oferecer qualquer tipo de tentativa de composição? O ato da audiência de conciliação e mediação, que inicialmente deveria servir para dar mais agilidade ao processo, que inicialmente deveria servir para tornar a justiça mais célere, vai acabar se tornando um obstáculo contra a prestação jurisdicional, colocando um prazo a mais para que o seu destinatário, o segurado nesse caso, possa receber a justiça que ele espera da parte do Poder Judiciário. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, clica também que não gostei. Compartilha com os teus amigos. E se você gostou também aí do nosso estilo de aula, dá uma passadinha lá no meu site, o www.davidson.com.br, www.davidson.com.br. Até a próxima. Tchau!